dia, boa tarde e boa noite. E estamos aqui na gravação de mais um episódio de Mentes Inquietas. Eu, Jéssica, Marlene, Dr. Afonso, estamos aqui compondo a mesa com mais um assunto super interessante e uma convidada maravilhosa. Hoje a temática, ela vai continuar caminhando sobre a masculinidade, mas nós iremos focar na sexualidade. Então, a nossa convidada hoje é Marileia Rosa, mestre em psicologia clínica, psicóloga, psicanalista, psicoterapeuta de casal e família e terapeuta sexual. Além de tudo isso, ela tem uma especialização que fez que a gente trouxesse esse olhar agora da atualidade. Ela é especialista em identidade de gênero e orientação sexual. Especialista também em comportamento sexual compulsivo. Obrigada, Marileia, por estar aqui com a gente. E nós estávamos conversando, né, Marlene e Dr. Afonso, e o que fez a gente pensar em você é sobre toda a sua experiência. E nós queremos ouvir sobre o que você percebe, né, nessa mudança e a forma que vem acontecendo da abordagem da sexualidade. Eu acho que as mudanças são muitas e elas vêm acontecendo ao longo do tempo, né, de várias maneiras. Eu acho que desde o momento em que a mulher queima o sutiã, né, em praça pública e luta por seus direitos de ter uma sexualidade voltada mais ao prazer, sem observar que com isso ela acaba agregando mais uma jornada de trabalho, né, mas sim, ela estava pensando nesse direito, né, de poder desfrutar da sexualidade a partir do advento do anticoncepcional, da pílula, né? Com isso, acho que todas nós ganhamos uma pseudo-liberdade de poder desfrutar um pouco mais dessa sexualidade. Passou um pouco de tempo, eu acho que na década de 80, a gente sofre com o advento da AIDS, né? Cria-se todo um tabu, né? Um monstro se apodera dessa sexualidade e restringe muito esse prazer, não só para os homens, mas isso afeta também as mulheres, e muito, né? Coisa que até então não tinha se percebido que esse advento da AIDS poderia afetar as mulheres, né? Até o que eu observo que demorou muito tempo, e demorou muito tempo para se observar que as mulheres numa idade mais adulta, vamos pensar aí na terceira idade, já estavam sendo bastante contaminadas, né, pelo vírus da AIDS, porque se pensou em políticas públicas, né, em atuar, em acolher essa população, mas se esqueceu de que essa população também faz sexo, né? Os homens com 60, 70 anos também fazem sexo. Com isso, vão buscar parceiras com mais idades, e o que a gente passou a observar é que essas mulheres estavam sendo contaminadas com o HIV, né? Quer dizer, já começa a instalar um medo, uma angústia muito grande frente a tudo isso, frente à própria sexualidade. Pensando um pouquinho, também pode ser o início de algum movimento, né, meio desconcertante, né, da população, da mudança social. Sim, eu acho que toda mudança, né, Marlene, ela, no primeiro momento,
ela gera um mal-estar. Qualquer tipo de mudança, acho que a gente, enquanto psicanalista, tem bem esse olhar para a questão da palavra mudança, né? Ela gera um mal-estar, ela gera uma insegurança, e isso está muito pautado na questão sexual, né? Falar sobre sexualidade, falar sobre sexo é algo bastante temeroso, é um tabu, a gente não tem um diálogo aberto, franco, na família até hoje para falar sobre sexualidade. Essa semana, um paciente de 12 anos, e ele sentou, ele falou, preciso te falar uma coisa. E muito envergonhado, né? E aí ele baixou a cabeça e falou assim, estou assistindo pornografia. E aí eu fui tentando entender, né, essa questão familiar, como que tá a ansiedade que ele tem, muito grande. E aí ele falou que não consegue conversar em casa, tem medo, tem vergonha. E a dúvida dele era a seguinte: é um problema se masturbar? Né? Eu tô fazendo alguma coisa errada com a masturbação? E isso a gente está falando de 2023, aconteceu essa semana, né? Então, isso que você está trazendo me faz pensar sobre esse possível mal-estar que nós estamos tendo e essa questão de ausência de segurança que sempre existiu, mas acho que agora tá, vamos dizer, gritante. Não sei o que vocês percebem. Eu penso que está gritante porque hoje a gente tem mais liberdade na experimentação, mas só que é uma experimentação totalmente descontrolada. É uma experimentação sem um apoio, sem um continente, sem um tutor. Exatamente. Isso, sem um tutor. Porque, mal ou bem, né, lá na primeira metade do século XX, toda a iniciação sexual, tanto dos meninos quanto das meninas, tinha um tutor, né, uma madrinha ou um tutor mesmo, um homem um primo, um tio, dificilmente os pais, né, mas tinha alguém do círculo familiar que funcionava como um tutor, que balizava, que mostrava as oportunidades, né, e estou falando de uma época que a sexualidade estava bem caixinha, né? Bem arrumadinha, e que as pessoas tinham uma certo conforto de estar vivendo uma situação bem conhecida, né? Eu estou avançando, né? E hoje não tem o tutor é totalmente anônimo, quer dizer, a internet não serve como tutor. Os influencers, né? Os influencers. Mas os influencers não vão falar sobre sexualidade. Depende. Não, a este ponto de ser tutor. Ah, sim, claro, claro. Eles vão expor a sexualidade, vão expor a pornografia, mas não, né? Para poder entender as dificuldades e as dúvidas que ele tem. Sim, quer dizer, assim, ser assim, bem claro, né? Poder falar até em várias situações, até o tamanho do pênis, muitas vezes, que eles começam a se questionar. Então, hoje em dia, não tem, né? Os pais, muitas vezes, estão trabalhando, estão fazendo um monte de coisa, e não são esse tutor, não se encontra mais esse tutor. Exatamente, porque a internet acaba sendo, acaba sendo só uma vitrine. Você passa na frente da vitrine, você vê uma coisa, vê outra, e se a gente pensar na vitrine como questão de marketing, a vitrine vai só mostrar o que é facilmente mostrável, né? Então, a relação sexual, vamos chamar de saudável, né? Não sei como é que a gente pode chamar, de saudável, ela não é igual o que aparece na pornografia, porque se for filmar uma relação sexual, é tão íntima que o braço vai estar na frente, a perna vai estar na frente, né? E outras partes vão estar na frente, e não vai mostrar exatamente o pênis, não vai mostrar exatamente a vulva, ou as mamas, ou coisa parecida. Então, tem uma distorção em si, né? E mesmo que o adolescente tenta procurar isso, né, ou tenta encontrar alguma pessoa que ele sente confiança,
a pessoa é um pouco mais velha, muitas vezes ela não consegue trabalhar essas questões, o medo que ela tem, né? As dificuldades também de enfrentar a sexualidade como um todo. Então, acho que há uma contradição, né, da nossa sociedade. Nós viemos realmente assim, mesmo queimando sutiã, mas nós viemos sempre com uma restrição em termos da sexualidade. E a AIDS, ela chegou realmente para falar assim, olha, param com isso, vocês estão abusando demais. Tudo isso é pecado, vê a questão religiosa, proibindo Sim. também. Né? Aí, de repente, as coisas começaram a mudar novamente, tentando mostrar, olha, pode ir, né? Vamos embora, as novas músicas, os novos conceitos e tal. O que aconteceu agora? O que acontece agora? O que eu vejo nesse momento, e eu tenho discutido com meus pares, e eu fico pensando, eu tenho netos, eu tenho um casal de netos. Quando eu for bisavó, como vai estar a sexualidade lá? Ou tataravó, não vou estar mais aqui para ver, né? Mas espero que alguém continue aí curioso pelo tema da sexualidade, né? Muitas pessoas estudando, porque eu vejo que nesse momento se fala muito de sexualidade, mas cada vez mais está se fazendo pouco. As pessoas estão direcionando a sua libido para outros segmentos e a sexualidade está sendo deixada de lado. Uma coisa que eu observo no meu consultório e conversando com outros profissionais, eu faço parte de uma escola lacaniana, onde a gente acaba conversando sobre essa temática também, né? E está tendo uma questão e que vem depois da pandemia, onde as pessoas estão se adormecendo para a sexualidade. Alguns foram para uma sexualidade pornográfica, tá? E isso exacerbou no período da pandemia, que é muito diferente de uma sexualidade a hora que você vivencia, como você disse, se for gravar uma relação sexual entre as pessoas ali no momento, é uma coisa. A gravação de uma cena erótica, pornográfica, ela leva horas. Por quê? Porque vai se buscar o melhor ângulo, a melhor posição, a melhor postura, o que é interessante se tudo mostrar. engessado, né, agora? Né? E a realidade é muito diferente. Engessada. Quem foi, né, para a pornografia nesse momento da pandemia, vamos pensar os adolescentes que começaram as suas vidas, né, suas experimentações sexuais no momento da pandemia. O que eles vão fazer no real? Eles não sabem. Porque a performance é muito diferente entre o real e o ideal. E já começa a se cobrar, né, da ejaculação, né? Então tem que aguentar 40 minutos, 1 hora. Então eu tô errado. Eu sou um Isso problema. É totalmente irreal. A mulher não ejaculou daquela forma, taranã, então eu sou um problema, né? Não, e a questão, vamos gozar juntos. Sim. Como, né? O que vai... Nem nos filmes pornô. Não existe. Mas o Brasil, ele traz essa questão, né, pornográfica, penetrativa de uma forma muito exacerbada. E que eu acho que a gente está caminhando para outros modos de sexualidade.
todo o nosso corpo é um corpo erógeno, né? A gente sente a sexualidade, né? Vivencia a sexualidade em todo o nosso corpo. Não é apenas uma questão de fazer um sexo penetrativo, né? Isso pode nem existir e você ter muita satisfação, mas a questão da pornografia te traz isso de uma forma que tem que acontecer. Se não acontecer, vamos pensar, se o homem não tiver um pênis do tamanho X, do volume tal, ele não é bom o suficiente para levar essa mulher a ter um orgasmo. E sendo que não é isso que vai fazer uma mulher ter um orgasmo ou não. Sim, até porque, né, o prazer são 3 ou 4 centímetros ali da entrada da vagina, alguma coisa nesse sentido. Claro que você tem mais propriedade para falar sobre isso. É o ponto G, né? Mas além de tudo isso, trazendo esse ponto que nós estamos falando, é aí que entra a masculinidade, né? O que vai se perdendo o poder do homem, a que nem a gente fala, né? Põe o pau na mesa, né? Cadê essa questão de hierarquia? Então, o homem tá se fragilizando, talvez? O que você acha? Eu acredito que ele está assustado. Eu acho que foi mulheres. estabelecido o medo, né? A angústia, acho que está ficando muito mais forte, né? A insegurança também, né? Como que eu vou estar lidando com tudo isso? Essa sensação que está me passando, pela sua fala. Sim, eu atendo adolescente também na minha clínica e é muito triste ver adolescentes tomando Viagra. Sim. Por causa da questão da performance, né? Sim. Então, eu pensando aqui, existe uma certa dissociação entre a performance física e o afeto envolvido? Ou sempre foi assim, dissociado? Eu penso que para os meninos a iniciação, essa performance é muito esperada, ela é muito cobrada. Essa postura. A mulher está mais colocado a afetividade, né? Sempre é falado, não, espera, minha filha, quando você conhecer alguém que você, de fato, esteja certa para você fazer sexo, né? Então, eu acho que a performance está muito mais no masculino, uma coisa que não é possível. Tem um controle absoluto sobre isso, né? Não, ter um controle nem dá conta, né, Afonso? Sim. Porque aquilo é fantasioso. Totalmente fantasioso. E você falando agora, né, na pornografia, o homem é muito agressivo. Aí se o homem numa relação, né, normal, que nem a gente vem falando, tradicional, ele é delicado, as mulheres hoje saem falando que não foi legal. Porque elas esperam a expectativa de que o homem seja aquela agressividade, aquele êxtase, né? Que muitos falam. E aí é onde o homem tem medo. Porque eles também têm essa coisa da delicadeza, do afeto, do fazer um carinho, né? Então eu escuto muito isso. Muitas mulheres de 20, 25 anos falando, eu não gostei, porque o cara foi carinhoso, porque o cara foi delicadinho. E eu queria uma coisa, um sexo, como fala, selvagem. Selvagem. Uhum. Você percebe que as relações estão perdendo um pouco de vínculo nessa parte sexual e além dela, né? Sim, é o vínculo que vai te dar a possibilidade de você vivenciar uma boa relação, né? O vínculo, a confiança, ter um tempo para conhecer, estar com essa pessoa e conhecendo pouco a pouco o que cada um gosta, né? Porque não é no momento que a gente se olhou, vamos ficar, vamos transar. Mas você não sabe o que eu gosto, eu não sei o que você gosta.
De repente, para mim, sexo é ser tocado, o meu corpo, acariciado. E eu não gosto de um sexo penetrativo. Para o outro, já pode ser a questão de um sexo penetrativo. Então, eu acho que, sim, confiança é a base de uma boa relação e para se ter... desfrutar, né, de uma sexualidade madura. Marilé, você falou que assim, as mulheres ainda têm um pouco de esperar, que é comentado tal, para poder começar a iniciação sexual. Mas hoje em dia, na sociedade, no meio das mulheres, das meninas também, se você não ter tido uma relação também, é aquela pessoa, muitas vezes, isolada de um grupo. Sim, ou se você ainda sim. não bebeu, você não bebejou, você também é isolada do grupo, né? Então, a porque questão coisa do BV, né? do bebê, e tem que ser as coisas muito rápidas. Então, a sexualidade... ser virgem de beijo. Boca. É, É BV e BVL, BVL. que é boca virgem de língua. Porque eu tenho o selinho e tenho de língua. Tem um passo a passo a se seguir. A gente que atende adolescente, a gente tá super... Não. Tem uma cartilha, Tem uma Tem que ter uma cartilha, cartilha, Afonso. porque senão você não consegue acompanhar esses adolescentes, né? A linguagem também, né? E, assim, me surpreendeu, né? Já há um tempo. Eu sempre costumei também ficar com os meus sobrinhos netos, com todo mundo que é adolescente. Eu vivi isso muito, né? E ainda você- vive, né? Ainda vivo. E você vive assim, você se assusta em termos das palavras, né? O significado, por exemplo. Uma vez eu perguntei para a minha sobrinha, cadê a fulana, né? Cadê ela? Sumiu? Cadê? Não, ela casou. Eu falei, como que ela casou? Nem me convidou. Como que ela casou? Quando que ela casou? Não, casar significa ficar o dia inteiro, ou a noite inteira com uma pessoa só Na balada. na balada, né? Então isso assusta, sabe? Assusta. Mudou. Para a gente compreender, é um dicionário todo próprio deles, né? A gente precisa Sim. conviver com eles para a gente poder ter esse entendimento. E essa questão que você está falando, né? Que começou mais rápido a sexualidade também da mulher. Uhum. Hoje, né, as meninas, elas chegar aí uns 17, 18 anos, 20, e não ter tido uma relação sexual, isso é um grande problema. Não E eu pra ela, né? Hã? Não para ela, né? Para as pessoas ao redor. Pra ela. Porque ela está sendo julgada ou está Ela sendo avaliada, julgada, né? Ela muitas vezes é esquivada da própria relação. Sim, das relações, das amizades. exato. É gozação, mas você não foi, você não teve. É a mesma coisa de você não ter beijado. Você não tem repertório para participar dos grupos. Né? Porque eu você acho- não vivenciou Eu ainda acho uma que os sexualidade. meninos também acabam tendo esse tipo de Sim, problema, porque sim. eles ficam Sempre também teve. Sempre teve, né? Sempre teve. Então há uma cobrança maior também para poder falar, quem sabe mais em termos dessa sexualidade. Agora deixa eu fazer mudando um pouquinho só. Estou vendo aqui que a gente tem a questão da performance, que eu enfatizei, a física, né? Tem a questão do afeto, né? Que nós já falamos um pouco. Ficou muito no masculino e feminino, né? Porque aí eu levanto. Será que o espectro de sexualidade se reflete na performance e no afeto? Ou tem um outro patamar de manifestação, que é eu pratico tal tipo de sexualidade ou tal outro, para as relações sociais e não exatamente para relações interpessoais íntimas, de afeto e de performance? Tem essa dissociação também ou está muito vinculado? Você que tem experiência com várias Sim. manifestações de sexualidade, né? Porque aqui ficou muito polarizado, masculino e feminino. Sim, sim. E como é que se encaixa tudo isso entre... Se a A gente for diversidade, né? Se a gente for pensar numa sexualidade com desfechos negativos, né, que são a sexualidade compulsiva, né?
esse sujeito que vai para uma parafilia, né? Que vai fazer sexo com animais, ou pedofilia. Masoquismo, né? Se bater, se machucar. Sim, sim, né? Então, são questões que, vamos pensar, elas estão fora de uma sexualidade onde tenha seja consentido, porque hoje a sexualidade, desde que ela seja consentida, ela é aprovada. Mesmo que seja, vamos pensar, eu vou fazer sexo com alguém e alguém vai me tocar, vai me deixar com manchas no meu corpo, vai me machucar, mas se isso é consentido por mim, ok, tudo bem, está de acordo entre as parcerias. Hoje, pensando em sexualidade, tudo que é consentido entre o casal ou entre as pessoas, porque nem sempre a gente pode falar de um casal, né? Às vezes pode ser um bisal, um trisal, um quadrisal, ou um grupo de pessoas fazendo sexo. Desde que seja consentido, está tudo ok, está dentro de uma, vamos dizer assim, de uma normalidade. Se sai dessa questão de um sexo patológico. A questão do homem, hoje eu vejo, observo, tanto na clínica quanto nas discussões, inclusive eu estou fazendo agora em outubro um workshop falando sobre masculinidades. Vai estar eu, uma pessoa que é da moda, mais uma jornalista, justamente para falar sobre essa variabilidade e essa diversidade do masculino. Porque a gente... o que é ser homem hoje? Eu acho que os homens estão sofrendo muito, e eles vêm sofrendo. Enquanto nós, mulheres, a gente vem ganhando um empoderamento muito grande, e isso vem paulatinamente acontecendo, os homens, eles vêm perdendo esse poder e se sentindo cada vez mais frágeis. E a mulher, e é interessante porque a mulher, muitas vezes, ela quer um homem que seja ogro, macho, né? Macho na pegada, né? Puxa pelos cabelos. Exato, que joga na parede, chama de largatixa, né? Mas no dia a dia ali, cada vez mais a mulher busca um companheiro. E o que é ser um companheiro, né? É ser uma pessoa que vai dividir tudo com ela, né? Não é apenas a cama, mas sim todas as possibilidades que envolve um relacionamento. Então, eu vejo que essa questão da masculinidade, de ser homem hoje e ter essa possibilidade de variedade, de variabilidade, de ser, mesmo dentro do que é ser macho, né? Ou como você quer ser delicado ou não, ou o homem que leva flores, leva bombom, abre a porta do carro, ou que é mais sensível, que chora, que conversa. Eu vejo que os homens estão tendo bastante dificuldade de se encontrar
dentro de um lugar que ele se sinta confortável. Talvez por isso eles reagem um pouquinho mais na agressividade. Eu acho que quem é agressivo, ele reage na agressividade. Mas o que eu vejo é que os homens estão se possibilitando ser mais sensíveis. É lógico que a gente vê um alto índice de feminicídio, né? E até porque hoje está sendo marcado e colocado como feminicídio, o que antes não acontecia, né? Mas eu vejo que os homens estão se possibilitando viver algo mais dócil, que antes não existia. E isso ainda não está muito claro para ele. Acho que não está muito claro para nós também, porque eu acho que existem algumas mudanças, inclusive na mulher, né? A mulher também ficou muito mais exigente. Ela também a cobra muito mais. Agressiva. E agressiva. Eu não ia usar essa palavra, fiquei com um pouco de receio. E o homem fica numa posição também meio estranha, né? Então, acho que chega a perder um pouco as estribeiras em alguns momentos da vida. E, não sei, é a sensação. E pensando hoje na modernidade que nós temos, o paciente transgênero, o que você percebe, né? As angústias, o que dentro desse nosso debate, porque a gente não pode esquecer também dessa questão que nós temos hoje. Bem, pensando no guarda-chuva, trans e tudo que vem abaixo, né? Se a gente for olhar no Google e pesquisar sobre gênero, existe mais de 30 possibilidades, né, de gênero. Mas eu vou falar da questão da transexualidade, que diz respeito a um trabalho meu específico, né, que estive aí por 7 anos no ambulatório de transexualidade. O quanto é difícil essa transição, e quanto mais jovem essa criança chegava no ambulatório, ela tinha possibilidades de ser um sujeito menos adoecido, vamos dizer assim. Eu atendia crianças a partir de 2 anos. Pensando especificamente na identidade de gênero, com 2 anos, 1 ano e 8 meses, 2 anos, 3 anos, a criança ela já sabe quem ela é. Já sabe quem ela é no sentido de dizer: eu sou uma menina, eu sou um menino. Porque ela já tem a capacidade de dizer isso com total clareza e afirmar. É óbvio que quando ela vem para o ambulatório e começa-se um trabalho, esse trabalho é em grupo, geralmente é em grupo, para eles se perceberem que existe outros iguais a eles, e não se faz absolutamente nada. Aí você está dizendo que essa criança, logo no começo, com 2 anos, ela já consegue identificar se ela é homem ou se é mulher, mesmo se ele for homem e achar que gosta de ser mulher. É isso? Não. Porque, assim, não tem a cultura, não tem a educação da casa, da família, que acaba levando a criança a determinados padrões ou brincadeiras, ou para a pessoa poder se identificar? Não. Quando uma criança, vamos pensar, nasceu do sexo biológico Isso. masculino, ok? Isso. Ela chega no ambulatório
trazida pelo pai, pela mãe, pelos avós, pelos tios, e diz: eu sou uma menina, ela tem total convicção que ela é uma menina. Não tem manipulação nenhuma do meio ambiente. Não. Não. Ela sabe que ela é uma menina, ela gosta dos brinquedos femininos, ela gosta das roupas femininas, ela gosta de se arrumar como uma menina e não tem nada de manipulação. É um momento dentro do desenvolvimento humano em que a criança tem a capacidade já de dizer se ela é uma menina ou um menino. Não quer dizer que isso vá perpetuar, né? Tanto é que nesse trabalho, no qual eu fiquei por 7 anos, não se faz absolutamente nada. A gente trabalhava com as crianças, a gente desenvolveu todo um projeto, um protocolo de atendimento para essas crianças, para trabalhar a questão da criança e o seu corpo, a criança e o meio social. Daí é a escola, é os amigos, é os familiares, é a criança e a família, porque essa criança, a partir do momento que ela se diz do sexo contrário, começa todo um processo de muito sofrimento. E não é só para a criança, é para os pais e toda a família. Então, nesse primeiro momento, essa criança ela vai conviver com outros pares. Apenas isso. E a gente vai observar essa criança. Da mesma forma que quando ela chega e diz, eu tô com frio, por que se dá um casaco para a criança? Porque acredita-se que ela está com frio. Se ela diz que está com fome, por que acredita-se que ela está com fome naquele momento? E por que se ela diz que ela não é uma menina ou não é um menino, ninguém acredita. Tem que se colocar na pauta da discussão. Não se pode acreditar. Então, pensando dentro do desenvolvimento humano, a criança ela já tem condições de dizer quem ela é com essa idade. Isso quando aparece desde pequenininho eu até consigo entender, é uma coisa que vai vindo. E quando chega numa idade um pouquinho mais adolescente, e alguns até na idade bem adulta já decide e muda. Vamos pensar, nós temos um exemplo bem famoso e que penso que podemos falar com total liberdade aqui, Laerte. Todos conhecem? O cartunista. Né? O que aconteceu e que é bem comum acontecer. No primeiro momento, essas pessoas elas vão se testando, tá? Testando os seus limites e os limites sociais em que elas estão envolvidas, né? Então, ele foi se dizendo homossexual até ele chegar na transexualidade. Então, são processos que ele foi passando e se dizendo e construindo ali, e até poder dizer quem de fato ele é. Porque quanto mais idade tem, pior é, Marlene, porque a gente sofre com a questão social, com o nosso superego, com o superego familiar, as regras, as normas, a religião, a escola, tudo que está envolvido. E isso ficava muito claro, as crianças pequenas que vinham para mim e que eu atendia, é tudo muito simples, é tudo muito tranquilo.
né? Elas falam com total clareza, com total... Sem tanta repressão. Sim. Agora, chegou aos 7 anos, a hora que já está na escolinha e que já tem amigos e que esses amigos têm pais... começando a atuar. Exatamente, começa a dificuldade. Você vê claramente a dificuldade dessas crianças a partir dos 7 em diante. O adolescente, quando ele chega no ambulatório, ele já está todo cortado, ele se corta, ele já tentou suicídio, ele já está depressivo, ele já precisa entrar com um apoio muito maior, né? Pensando aí em até um apoio medicamentoso, um trabalho com a família, com a escola, se for necessário entrar através da justiça, né? Se entra também para que esse adolescente tenha um espaço na escola, um banheiro. Os adolescentes trans, eles têm muito problemas do trato urinário, porque eles não tomam água. Tem que segurar, né? Exato, para não fazer xixi na escola. Porque qual banheiro eles vão utilizar? Qual banheiro vão permitir ele utilizar, né? Exatamente, vão permitir. Geralmente, né, os professores liberam o banheiro dos professores. Não, eles têm direito a ter um banheiro. Um banheiro separado ou um banheiro que as pessoas aprendem que ele pode entrar em qualquer um deles? Na tua casa, tem banheiro feminino e masculino? Claro que não. Por isso que eu falei, e no norte da Europa, né? Suécia, Noruega, eu acho que até talvez os Países Baixos, não tem distinção. Nunca teve. Então você entra no banheiro, tem a parte social do banheiro, que é pia, etc, etc, e os banheiros reservados para cada um. Homens ou mulheres, ou de qualquer outra orientação. Isso desde sempre. Então, é a questão cultural também do meio que aquela criança ou aquele indivíduo vai se desenvolver, né? E no Brasil, isso é muito formatado em caixinhas, né? Que tem que ser feminino e masculino. E a vida não funciona nesse binarismo. Já faz muito tempo, a gente está numa fluidez de gênero muito grande. Eu pergunto para você, Marileia, essa fluidez, agora, mais claramente evidente, todos nós temos a vivência disso, conhecemos as pessoas, então ela é uma realidade. Isso foi, como é que foi o processo de autorização da fluidez? Porque deve ter tido algum momento que saímos do binário, exclusivamente, e qualquer coisa diferente do binário era submetido a regras, afastamentos, culpas, etc, etc. Sei lá, isso, todos os séculos anteriores a gente pode ver isso. O que aconteceu para o binarismo ser abolido e agora a fluidez ser a realidade que... Sim, poder circular, né? Essa fluidez ser mais um aspecto dentro da sexualidade, né? Porque eu posso me dizer ser uma mulher, um homem trans não binário. O que isso significa? Significa que eu tenho um sexo biológico feminino, eu tenho uma expressão de gênero mais andrógena, né? Não vai ser marcado pela minha expressão, né? O cabelo,
unhas ou acessórios, roupas, eu vou estar circulando entre um e outro. E sem dizer eu pertenço a uma caixinha ou outra. Agora, isso é diferente da orientação sexual, porque eu posso ser um transhomem não binário e a minha orientação sexual ser direcionada a uma mulher. Então, existe uma certa, vou usar a mesma palavra que eu usei antes, dissociação entre a estampa e a atividade. Ah, sim. Sim. Porque lá na atividade também não tem muita invenção para fazer, né? Na estampa, sim, né? Vamos pensar, eu olho você, eu vejo uma expressão de gênero masculino. Mas eu não posso afirmar que você seja um homem ou uma mulher, porque você pode ser uma mulher. Quer dizer, é só na intimidade que eu vou saber sobre o seu sexo, ou na intimidade a hora que você fala para mim, né, qual a sua identidade. E na intimidade que se desfruta a relação mais íntima que existe e de uma certa forma, não necessariamente vinculado ao que está estampado. Exatamente. Estampado ou performado. Né? Mais uma perguntinha, só mais uma curiosidade. Aqui a Mentes Inquietas não para, né? Quando você acha que houve essa explosão, né, da liberação da sexualidade? Da sexualidade e da homossexualidade ou da transexualidade. Uhum. E agora, hoje em dia, fica mais fácil, não precisa se esconder, ou então está tudo liberado. Quando que houve essa... Eu não acredito que esteja tudo liberado, Marlene. Eu acho que, como no início eu pontuei, talvez os meus tataranetos vejam uma outra expressão, uma outra vivência da sexualidade, porque vai levar muito tempo. Ainda, se pensar sexualidade ainda é um tabu, e por isso que a gente tem tantos problemas, porque sexualidade, sexo, orientação sexual, identidade de gênero ainda não é falado em casa, não é falado. Os pais não têm habilidade para falar. É muito raro uma família que se proponha a falar sobre essa temática com os jovens. Geralmente, os jovens buscam essas informações na rua, na internet, no Google, com amigos, e muitas vezes pode até ser de forma errônea. Mas o que eu venho percebendo que com o movimento político desse grupo LGBTQIA+, eles estão tendo uma possibilidade de se experimentar estar no social, né? Eu acho que a televisão, as novelas têm trazido alguns personagens, né, trans, não binário. Agora, nessa novela atual, a gente tem uma pessoa que, a novela das 9, que ela foi abusada sexualmente quando criança e ela não consegue ter uma relação sexual com o marido. Ela só consegue ter uma relação sexual a hora que ela está embriagada. Então, veja como está pareado, vamos usar o termo da nossa colega aqui, que é do TCC comportamental, né? A questão a violência ao sexual,
para ela fazer sexo, ela tem que estar numa vulnerabilidade, né? E também essa novela está mostrando a transexualidade, a homossexualidade. Então, esses posicionamentos e essa luta política tem dado possibilidade para essas pessoas poderem existir de uma forma mais tranquila. Hoje a gente vê pessoas trans na faculdade, se formando, dando aula, médicos trans já com uma boa passabilidade, né, como a gente diz, na psicologia. Então, hoje a gente se encontra com pessoas trans com mais facilidade, mas ainda o número de suicídio é altíssimo e é algo que a gente precisa falar, aproveitar agora o Setembro Amarelo para poder trazer essa temática e discutir sobre esse tema. Infelizmente, vamos encerrar, mas eu tô cheia de perguntas aqui. Vamos deixar para um próximo, já fica o convite, né? A gente pensar em te trazer novamente para continuar ou destrinchar de mais e mais assuntos que nós temos curiosidade. Mas agradeço muito a sua presença, foi incrível, um grande aprendizado. Deixa o seu Instagram pra gente, por favor. Sim, Marileia Rosa. Tá, então eu vou deixar também o arroba... E o link do seu evento. Também. Depois você passa. Sim, depois eu te passo o link, onde a gente vai estar falando sobre masculinidade, né? Essa variabilidade, essa possibilidade de ser masculino e o que vem possibilitando, né? Hoje é muito comum a gente ver os homens de unha pintada. Sim. Acho que vocês têm visto de azul, de preto. Fazendo arte, alguma coisa. Né? É mais ou menos como na década de 80, quando os homens começaram a furar a orelha e colocar um brinquinho. Né? No primeiro momento, isso é um choque. Né? Assustador. As pessoas se assustam. Mas o que é uma unha pintada? É só uma unha pintada. Já temos alguns que têm medo de passar a base fosca, de falar, não vou fazer minha unha. Então, temos muito a debater. Bom, agradeço a todos a presença, a audiência. Então, curte, compartilha. É um debate de crescimento interno que nós estamos tendo aqui. Muitas descobertas e muitas respostas, mas sempre fica uma interrogação. Então, agradeço a vocês e até o próximo podcast.